É o fim do Fala Globo, cara. Porque a rapaziada que gosta do Lula fica puto comigo. A rapaziada que gosta de Bolsonaro fica puto. Também acabou o Brasil, irmão. Pergunta é, ele vai ser preso ou não vai? O que você acha, né? A questão não é o valor, né? A questão é se pode ou não pode. Se não pode, pega o Bolsonaro, os amiguinhos do Bolsonaro. E vai lá no Lula, pega o Lula e os amiguinhos do Lula, pô. Mas tem lei dizendo que é dele? Se tem, ele tá certo, pô. Ah, não, mas tem uma recomendação. A recomendação não é lei. Eu tenho certeza, cara, que muita gente que gosta do Bolsonaro fica chateado só de eu estar reagindo isso, tá? Mas faz parte, cara. Faz parte. Próximo vídeo é só pra quem é forte, hein, cara. Você que tem o coração envolvido, recomendo que você saia da transmissão agora, porque senão tu vai ficar chateado ou você vai ficar torcendo. Então, vamos nessa. É porque envolve o Bolsonaro, então tem que fazer a recomendação aí pra rapaziada. O nome do vídeo é Polícia Federal diz que Jair Bolsonaro mentiu em depoimento sobre as joias. Band de jornalismo. Vamos ouvir. Volta, o relatório da Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro mentiu em depoimento ao dizer que guardou na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet um kit de joias que recebeu como presente de autoridades estrangeiras. Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Jair Bolsonaro afirmou em um depoimento em abril do ano passado que um dos kits de joias tinha ficado no Brasil. Os presentes recebidos estariam no acervo pessoal, guardado na fazenda do ex-piloto e aliado do ex-presidente Nelson Piquet. As investigações da Polícia Federal demonstram. Eu não tenho nem fazenda, né? E nem amigo que tem tudo isso pra deixar na minha casa, né? Eu não ia... outro nível de amizade. Pelo menos dava pra fazer um churrasquinho usando aquele relógio aqui, né? Já que meu amigo deixou na minha casa, né? Pois é. Mano, Walter, se teu amigo deixa na tua casa um relógio daquele, com um cordãozão daquele, o que tu pensa? Eu não sei o que eu ia pensar, depende, pô. Se o meu camarada fosse muito rico, né? Eu ia falar, pô, o camarada tá bem, mas em momento algum eu ia usar, né? Como se fosse meu, né? Então, se teu camarada for muito rico, faz sentido? Cara, claro. Mas o camarada que é muito rico não tem casa e lugar pra deixar o cordão e o relógio, não? Tem que deixar na tua casa. Com esse argumento, sim, mas o cara pode ter esquecido, ele pode ter em alguma visita. Eu tô falando aqui, hipoteticamente, eu não tô passando pano pra Bolsonaro, não. Tô só falando. Você foi na minha casa, você esqueceu um item lá, vai ficar guardado até você for buscar. Então eu vou falar, pô, Glauber, tu esqueceu aqui, ó, tua bolsa aqui, mano. Vamos resolver aí, ó. Eu olhava pra você, tu vem buscar. Basicamente é isso, né? Se algum amigo meu deixa na minha casa um relógio, um cordão, um monte de coisa de ouro, eu falo, meu irmão, leva isso aqui, cara. Tem casa, não? Vamos lá, voltei aqui pra gente ver o que o cara pode ter esquecido lá. Porra, uma maleta? Não sei se é essa, né? Tinha ficado no Brasil. Os presentes recebidos estariam no acervo pessoal, guardado na fazenda do ex-piloto e aliado do ex-presidente Nelson Piquet. As investigações da Polícia Federal demonstraram o contrário. O kit de ouro rosé foi levado para os Estados Unidos no avião presidencial, quando Bolsonaro embarcou para a Flórida, ainda como presidente, em dezembro de 2022. As peças foram a leilão no início do ano passado. Em uma troca de mensagens, Marcelo Câmara, auxiliar do então presidente, demonstra preocupação. Diz que uma auditoria do Tribunal de Contas da União iria verificar se o kit estava no local apontado e não o encontraria. A conclusão do inquérito aponta que todo o dinheiro arrecadado com a venda das peças foi entregue a Bolsonaro, quase 7 milhões de reais. Uma parte, cerca de 300 mil, teria sido entregue em espécie pelo general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, nesta reunião em Nova York. As investigações foram favorecidas pelo descuido de... Que situação, hein, mano, Walter? O bolsonarista deve estar puto agora, irmão. Rapaz, é o fim do Fala Globo, cara. Porque a rapaziada que gosta do Lula fica puto comigo. A rapaziada que gosta de Bolsonaro fica puto. Também acabou o Brasil, irmão. É isso que eu ia falar, né? Mano, Walter, metade, mas aí, né? cara, a gente... Quem não tem rei... Eu não tenho rei, cara. Eu não tenho quem eu agrade. Eu não preciso... Eu não tenho um rei pra eu agradar, né? Agora, se isso aqui que eu ouvi agora é verdade, deu mole, né, guerreiro? Não é confusão, né? Mas vamos ouvir tudo que o vídeo é longo, né? Não vou me precipitar, não. De Mauro Cid, que deixou rastros ao longo do caminho. Segundo a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro chegou a apagar mensagens de WhatsApp, mas esqueceu de fazer o mesmo em uma outra conta que ele tem no mesmo aplicativo. Numa dessas mensagens, Cid pede ao pai que fotografe as joias. Foi nesta imagem que os agentes identificaram o reflexo do general Lorena Cid na operação de venda. O relatório já... Me ajuda, irmão. Caraca, cara.
Imagina tu sendo investigador, cara. Vamos continuar, cara. Eu já vi que eu vou me lascar, cara. Está com a Procuradoria-Geral da República, que tem 14 dias para pedir o arquivamento ou apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Se a ação for aberta, Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas se tornam réus. Em nota, a defesa do ex-presidente informou que os presentes foram catalogados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, sem interferência do Poder Executivo, e que a investigação ignora situações idênticas de governos anteriores. E aí? Tá catalogado, foi vendido, entrou 7 milhões. Tem duas versões aí, né? Então vamos continuar ouvindo pra gente saber qual que é a real. Tem mais um vídeo aqui, continuando esse assunto. STF retira sigilo do inquérito do caso das joias e Jair Bolsonaro. Jovem Pan 3 em 1. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo do caso das joias, abriu vista para análise da Procuradoria-Geral da República no prazo de 15 dias. O ministro Alexandre de Moraes considerou que, com o relatório final, como ele já tinha sido apresentado pela Polícia Federal na semana anterior, não há razão para ficar sob sigilo. Agora, a Procuradoria-Geral da República terá o prazo de 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia à Justiça e, neste caso, Jair Bolsonaro poderia se tornar réu. Eu trago alguns destaques aqui dos documentos que foram, então, liberados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Uma das partes mais importantes é que a Polícia Federal afirma que a venda das joias pode ter custeado as despesas de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Gustavo Segré. De novo, na mesma questão. Deve ser investigado? Deve. Ninguém está acima da lei ou não deveria estar acima da lei. Me parece muito interessante retirar o sigilo para que as pessoas, sobretudo os advogados que intervêm nessa causa, possam ter as informações com que contam as pessoas que estão investigando e, a partir de agora, devemos aguardar a PGR. Se ela vai aceitar a denúncia, se ela vai pedir maiores informações ou uma ampliação da investigação, ou manda para arquivo. E a partir do que a PGR realize, depois vem a parte da justiça. Mas eu volto a perguntar. Me pergunto, talvez a gente da audiência possa nos ajudar. Eu não entendo o motivo pelo qual esse processo está no STF. Bolsonaro não tem foro privilegiado, as pessoas que estão sendo investigadas não têm foro privilegiado, não tem nenhum vínculo com pessoas de foro privilegiado, deveria ir na primeira instância e, a partir daí, a justiça determinará se continua com o processo ou não. Fábio Piperno, Jair Bolsonaro foi indiciado com outras 11 pessoas, né, por crimes diferentes, muitos com os mesmos, outros com... O comentário do cara aí, ele é no sentido que por que isso está sendo discutido no STF? Juridicamente eu não sei responder isso. Tem um monte de gente ali, não sei se o fato de ser coisa de presidente, né, tem que ser no STF, né? Nesse caso tem um general, tem o general Cid, o coronel Cid, tenente coronel Cid, o Bolsonaro e outros caras do grupo Bolsonaro ali, né, assessores do Bolsonaro. Deve ter uma explicação para estar no STF. Se não tiver, realmente é um argumento. Mas no Brasil de hoje vai mudar o quê, cara? Né? Tem casos que estão direto no STF lá e tu vai reclamar com quem para dizer que não é no STF? Com o próprio STF. O STF vai falar, sim, é para estar aqui sim. Acabou. Reclama agora com quem? Com Deus, né? Então, feita a observação, vou continuar o vídeo. Participação, até formação ali para compor esse crime que é apresentado aí pela Polícia Federal. Como é que você vê o caso sendo julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, caso de fato agora a Procuradoria-Geral da República se manifeste para isso, e sobre a retirada do sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que a retirada do sigilo é uma providência que acaba, inclusive, sendo benéfica até mesmo à defesa. É importante que se conheçam os detalhes sobre esse processo. Ele diz respeito a um ex-presidente da República, uma figura política ainda muito importante no país. E eu acho que esse é um caso que, essa é uma acusação que realmente ela é muito preocupante para a defesa do presidente, porque, veja, quando você fala, por exemplo, em cartão de vacinação, ou, enfim, benefício com uma ligação, uma suposta ligação com o 8 de janeiro, claro que para aquele cidadão comum são temas de percepção muito mais difícil. Agora, quando você acusa alguém de ter se apoderado de joias, né?
acusação de roubo de joia. Não estou dizendo que tenha havido, mas é uma acusação que trata disso. Opa, aí todo mundo sabe o que isso significa. Então, é importante sim que ele providencie rapidamente a defesa dele, até porque, embora exista uma tendência de que a PGR demore ou tenha algum tempo mais para se manifestar, o fato é que quanto mais isso se arrastar, mais tempo o presidente Bolsonaro vai ficar sangrando diante desse episódio. Exatamente. Alan Gani, a Polícia Federal traz o apontamento de 3 possíveis crimes: lavagem de dinheiro, peculato, que quando você se apropria de algo de maneira indevida ocupando um cargo público, e também uma associação criminosa com essas outras 11 pessoas que teriam participado do esquema para desviar 25 milhões de reais em valores de mercado em presentes que foram recebidos pelo presidente da República. O que aconteceu? Bom, eu vi uma matéria hoje dizendo que a PF errou e que não são 25 milhões, são 6 milhões e 800, eu acho, né? Então, esse vídeo aqui falou em 25 milhões, deve ser ainda com o número errado, né? Agora, cara, a questão não é o valor, né? A questão é se pode ou não pode, né? Quando você fala que tem uma joia, uma apropriação de joias, aí tem a matéria, né, meu irmão? Pegou a coisa, né? Agora, essa joia é do presidente ou é do Estado? Essa que deve ser a questão sendo discutida, né? Eu lembro que eu era muito moleque, eu perguntei pro meu pai o que houve com o Collor, né? Aí meu pai falou que o Collor era um grande de um filho da... né? Porque pegou o dinheiro do povo. Nas palavras do meu pai, né? Aí eu falei, pai, e ele foi preso por isso? Não. E as pessoas? Perderam dinheiro. Mas por quê? Porque ele fez um decreto lá e virou lei, sei lá o que foi, e tava ok. Tá, mas ele sofreu impeachment. Não, mas o impeachment foi por causa da Elba. E por causa da Elba? É, por conta de um carro. Então, um carro velho, né? Um carro... né? Por que eu tô falando isso agora? Não importa se é 1 milhão ou se é R$1.000, se você pegar uma coisa que não é sua, tu é safado, ladrão do mesmo jeito. Hã? Então, pra mim, não tô nem aí se é 25 milhões ou se é 6 milhões. Quero saber se tá certo ou tá errado. A única resposta que eu quero ouvir desse caso aqui, independente se você gosta do Bolsonaro, se você é Bolsonaro, se você é Lula, a questão é, pode ou não pode, né? Aí eu tô ligado que os bolsonaristas ficam e tá falando assim, os 11 containers do Lula. Nem sei se vai falar isso aqui, né? Mas eu não tô no mundo, né? Então eu sei das situações. 2 erros não fazem um acerto, né? Então vamos primeiro decidir e entender se pode se apropriar dos presentes ou não. Se não pode, pega o Bolsonaro, os amiguinhos do Bolsonaro. E vai lá no Lula, pega o Lula e os amiguinhos do Lula, pô. Certo? Porque não pode, pega os dois. As joias, se for 25 milhões de joia que o Bolsonaro ganhou, mas todo presente que o presidente ganha é dele pessoalmente, tá ok, pô. Né? O próximo presidente vai ganhar um monte de presente e vai ficar pra ele. Vai aumentar a disputa pra presidente, né? Pô, deve ser um cargo bonzão mesmo, né? Tu ganha um monte de joia, pô. De árabe, né? Seu ali é que, veja, não existe nenhuma lei, Evandro, que fale que o presidente não possa receber presentes, né? E aí o que há é uma orientação do TCU. É claro que essas joias, o relógio, não foram trazidas aqui para o Brasil de uma maneira adequada. Isso deveria ter sido trazido numa mala consular, avisando, e aí até, talvez, pudesse recorrer à justiça, né, dizendo que aquilo era um item personalíssimo, até porque é uma orientação do TCU e não a lei. O problema é que essas joias, esses presentes, foram trazidos aqui para o Brasil sem essa especificação consular, né? Tentaram passar ali na alfândega e aí gerou todo este problema. Agora, tem que ficar muito claro que se houve de fato
uma ordem do Jair Bolsonaro para a venda das joias, se ele de fato ficou com o dinheiro e gastou, como traz o inquérito, e de qualquer modo, eu concordo absolutamente com o que o Segré trouxe aqui. Aliás, não é nem o que o Segré trouxe, é o que a Constituição diz. Esse processo deveria voltar para a primeira instância, respeitando o devido processo legal. Bolsonaro perdeu o foro, não tem ninguém com foro privilegiado, portanto, primeira instância. Bom, Zé Maria Trindade, a gente vai trazendo aqui alguns... A camarada fala que não tem lei sobre isso, né? E que é uma orientação do TCU. A orientação do TCU não é lei. Então, se o cara pode ficar com as joias, então por que esse bagulho todo? Só que a PF deve ter argumentos, né? Para que não. Aí é o seguinte, cara. Tu é o presidente, cara, da República. Tu é o presidente mais amado e mais odiado ao mesmo tempo. Metade te ama, metade te odeia. Tu vai trazer a joia como, cara? Dentro do que diz o negócio, né, cara? Se tem que trazer com uma formalidade, você traz na formalidade, né? Tu vai botar no bolso? Aí também complica a vida, né, cara? Vai. Trechos do que foi apontado pela Polícia Federal e eu vou colocando sob o crivo e a análise de vocês. Uma das partes aqui dos documentos aponta que Bolsonaro teria usado o avião presidencial para enviar essas joias aos Estados Unidos. Justamente porque a vontade dessa organização, dessa associação criminosa, segundo a Polícia Federal, seria para que esses aliados vendessem os itens e para que ele recebesse os valores de volta depois. Por isso, toda aquela situação de tentativa de passar os produtos ali pela Receita Federal, depois venda nos Estados Unidos, e aí quando o negócio fede vai lá e recompra. Como é que você avalia esse passo a passo que é trazido pela Polícia Federal para indiciar Jair Bolsonaro e que agora conhecemos com a abertura desses documentos? Pois é, olha, Evandro, eu aprendi com o Romeu Tuma, né, um experiente ex-diretor da Polícia Federal, infelizmente já não está mais entre nós, que o investigador, antes de tudo, ele tem que partir do pressuposto de que o investigado é inocente. Sim. Aí, aos poucos, durante a investigação, ele vai construindo a culpa e as evidências. Neste caso aí, não precisava ser um grande investigador, ser um policial persistente para ver que houve mesmo o transporte das joias. Escrevendo assim, enviar as joias aos Estados Unidos, dá a ideia de que se colocou as joias no avião da presidência da República e levou. Não, levou porque ele era presidente da República e se leva os bens pessoais, personalistas. Quem conhece o presidente Jair Bolsonaro sabe que ele jamais usaria um relógio desse. Aliás, a caneta que ele usava mais simples e o relógio que ele usava também o mais simples, acabaram virando até memes e caindo até em gosto popular. Ô Zé, então, é desprezo que ele tem. Mas eu aproveito e te faço uma questão. Se ele não usaria esses objetos, porque nem combinaria, né, com o estilo, digamos assim, de Jair Bolsonaro usar objetos como esses, por que ele não integrou esses objetos, então, ao acervo do Palácio do Planalto? Pois é, boa pergunta, né? Eu me fiz essa mesma pergunta aqui. Se tu não usa, tu vai levar pra quê, né? Poderia ter evitado isso, né? Vamos ouvir. Pois é, isso aí veio de uma dúvida muito grande. Antigamente não tinha absolutamente nenhum controle sobre isso. Eu me lembro, eu cobri a presidência da República quando Sarney deixou a presidência. Uhum. E ele levou todos os presentes, inclusive o carro que ele usava, né? Mas a ideia dele, do Sarney, ele é muito tradicionalista, é criar um mausoléu do Sarney. E no Maranhão tem tudo, que todos os presentes que ele recebeu, as canetas que ele usou, o carro que ele usou. Então, mas ele se apropriou disso, porque a lei permitia, e a ideia dele é preservar a memória dele. E a memória do Sarney está totalmente preservada no Maranhão, ele levou tudo para o Maranhão, né? Então, assim, as coisas foram mudando. E aí a Comissão de Ética da Presidência da República, do Executivo, criou uma regra. Não se pode mais receber nenhum tipo de presente acima de um determinado valor, que no início era R$200. Isso mudou costumes, até flores foram proibidas, porque alguns buquês são superiores a R$200. Né? Na Páscoa, aquela história de chocolate, não pode dar um chocolate caro demais, né? Então, na verdade, a dúvida está aí. Entenderam ali que era possível ficar com as joias. Senão, não fariam isso, porque sabiam que seriam perseguidos como estão, né? É um processo meio esquisito esse aí. Eu vi, por exemplo, lá, a Polícia Federal mostrou, Evandro, que o presidente usou uma artimanha própria de corruptos e tal, de incorporar o patrimônio
roubado no patrimônio pessoal através dos gastos do dia a dia. Exatamente. Né? Então paga-se tudo a dinheiro, não declara e tal. Essa é a investigação mais óbvia. E ele não foi aí indiciado, o pedido de indiciamento, por lavagem de dinheiro. E não está. Esse processo aí é tão esquisito que o Ministério Público inverteu o processo. O Ministério Público vai dar um parecer. Ele não vai determinar, não abra assim, o processo. Né? Se o Ministério Público disser não, é possível que o processo continue, para você ter uma ideia. O Fábio Piperno estava discordando aqui enquanto você argumentava. Por quê, Piperno? Não é exatamente uma discordância. Que é, então? É que assim, veja, não houve uma indecisão, só digamos... Ele fala que desde o Sarney, cara, o Sarney já incorporou os presentes, né? Então todo presidente brasileiro, e se o Lula fez isso também, o Bolsonaro fez a mesma coisa, então tem uma questão aí. Por que o Congresso não vai lá e faz uma lei e define essa parada aí? Né? Agora, essa riqueza toda aí, esses bens, ele tem qual valor? Valor social. Vai para a sociedade, vai ficar no museu, vai ficar jogado lá, vai virar o quê? Então faz uma lei, pô. Tudo que o presidente ganhar no mandato dele é dele, pô. Porque o presente é pessoal, não é para a República. Pô, acabou com isso, gente. Desde o Sarney, cara, o cara tá dizendo. Aí depois do Sarney veio Collor, depois veio Fernando Henrique, depois veio Lula, depois veio Dilma, Temer, Bolsonaro. Então tem que fazer um levantamento desses sets aqui para saber quem ficou com alguma coisa e quem não ficou, pô. E bota no mesmo processo. É isso não? Ué. Agora é que eu fui entender. Essa ida para os Estados Unidos foi quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Ele levou junto. Porque ele ainda era presidente, né? Ele não ficou para passar a faixa. Então, ele levou com ele. Bom, se ele levou com ele, foi porque foi ele limpando a casa dele lá de presidente, né? E tirando todos os bens dele. Então é porque ele entendia que o negócio era dele. Se o negócio não é dele, tem que chegar no processo, fazer uma lei, né? Pegar isso aí e falar, ó, isso não é seu, volta pra cá. Agora, a questão é, por que trouxeram novamente? Por que venderam? Não, vendeu porque é dele, Globo. Ah, tá. Vendeu porque é dele. Mas tem lei dizendo que é dele? Se tem, ele tá certo, pô. Ah, não, mas tem uma recomendação. A recomendação não é lei. Agora, o cara foi no avião oficial. Só que quando ele voltou pro Brasil, ele não era mais presidente. E aí voltou junto com os assessores. O outro governo, a Receita Federal foi lá e ó, pum, pegou. Ou alguém tem dúvida que quando o Bolsonaro e todo mundo passasse a PF e a Receita não estaria de olho? Resumindo, o cara vai ser preso por isso? Tem que provar que tá errado, que é ilegal, pô. Agora, lavar dinheiro, organização criminosa. É complicado, né? Uma distração do presidente. Primeiro, quando chegou aquele primeiro estojo conhecido das joias e que ficou preso no aeroporto de Cumbica, a presidência da República tentou, por várias vias, liberar aquele material. Inclusive, bem já nos estertores do governo Bolsonaro, despachou lá um funcionário, enfim, um militar para lá para tentar liberar na base da carteirada aquilo. E não conseguiu. Aliás, tem sempre que se reconhecer o trabalho das equipes da Receita Federal do aeroporto de Cumbica. Segunda coisa, esse material viajou num avião da presidente da República lá para os Estados Unidos, provavelmente para ser vendido, como aliás uma parte foi. Tanto que o advogado do presidente da República recomprou uma das peças. Figura muito caridosa, né? Que quis fazer uma doação aí pro erário. Então, veja, tudo isso viajou, não foi para ser guardado ou por uma distração, alguém colocou na mala sem querer. Isso tinha, né, uma intenção muito clara, conforme a Polícia Federal agora aponta. Quando o Zé Maria fala da incorporação desses valores, né, nos gastos do dia a dia, é aí que entraria, segundo a Polícia Federal, o
de lavagem de dinheiro, que seria a prática mais comum. Você vende esses produtos e aí esse dinheiro você incorpora ali no pagamento de contas de toda a família, nos gastos, etc., para que isso passe despercebido e que você continue, né, utilizando esse dinheiro para a sua manutenção diária sem que isso seja percebido ali pelas autoridades. Também entra no relatório da Polícia Federal, como bem adiantou o Zé Maria. O que foi, Segré? Eu tive a oportunidade, de pura casualidade, de viajar no mesmo avião hoje de manhã com o presidente Jair Bolsonaro e falando com alguns passageiros, inclusive, mencionando essa questão, ele fez referência a uma lei de 1991. E eu busquei essa lei. Essa lei foi de Fernando Collor de Mello. E nessa lei estabelecia que os documentos que compõem o acervo presidencial privado são desde a sua origem de propriedade do presidente da República, incluindo fins de herência, doação ou venda. Depois veio um decreto, em 2002, do presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, que reforça que, em caso de venda, a União tem direito de preferência. Ou seja, se um presidente, qualquer um, vende um bem que, segundo a lei de 91, e isso é uma apreciação minha, não foi a fala do presidente Bolsonaro, menciona que tem, vou vender, tá, a União tem a preferência. Sim. Seria como aquele que vai vender o apartamento e a preferência do locatário. Mais ou menos isso. E que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro não comunicou a uma comissão que existe, Comissão da Memória dos Presidentes da República, sobre a venda de relógios, mas que isso seria, interpretação minha, uma falha administrativa e não uma questão de delito. De qualquer maneira... Mas então o entorno do presidente teria falhado, então, inclusive na recomendação. Não tem dúvida que aí teve falha administrativa. Era um documento, como diz a lei original, né? Então, mas aí está, são questões de recomendações do TCU em 2016, e aí vem sempre a questão, e é impossível não se abster de um comentário. Um relógio dá um problema gigantesco. E relógio que digo, em função de amigos que tenho do governo argentino. Quando você vai no Emirados Árabes ou Arábia, você sai com uma pilha de relógios. Rolex, mistos, daquele que tem uma parte de aço e outra parte de ouro. Ele presente para todo mundo, não precisa ser o presidente. Mas em termos, foi um relógio, foram as joias eventualmente, não tem problema, ok, tem que ser investigado. Agora, um relógio e as joias dá um problema ao STF e tal. 11 containers que não sabiam onde ser guardados, não tem problema nenhum. Aí não tem delito, não tem problema nenhum. A lei era a mesma. O que mudou era uma recomendação do TCU. Eu quero ouvir os juristas defendendo por que um relógio dá problema e 11 containers não dão. Fala, Gani. Eu concordo, né? É uma orientação do TCU. Aí, o cara falou dos 11 containers do Lula. Quando eu comecei a ver isso aqui, eu já sabia, cara, que ia dar essa confusão. Eu não tô nem acompanhando o chat. Mas, assim, eu tenho certeza, cara, que muita gente que gosta do Bolsonaro fica chateado só de eu estar reagindo isso. Tá? Mas faz parte, cara. Faz parte. A gente quer uma sociedade melhor, a gente quer apontar o dedo, a gente também tem que olhar para os nossos, pô. E os nossos, quem a gente confia, quem a gente acredita, tem que honrar nossa confiança, pô. Né? Então, assim, se você pensa isso, você tem que entender que ou pode ou não pode, pô. Primeiro ponto. Né? Se não pode, aí eu tô com quem acredita que tem que ser pros dois lados. Só que o jornalista sabe mais da legislação do que a equipe toda do presidente, pô. Tem uma lei, tem um decreto, tem uma regra estabelecida. A lei pode dizer, será de tal conforme o decreto que o regulamente ou o defina, não sei. Aí vem um decreto e vai dizer qual é o procedimento para cumprimento daquela lei. Então você pode vender, mas você tem que vender e a União tem que ter prioridade. Aí se você não faz isso, você feriu o decreto. Aí tem que pegar e incorrer na penalidade do decreto. Cara, tem que aceitar isso. Pô, mas é perseguição, não fizeram isso com o Temer, nem com o Lula, nem com a Dilma. Concordo, isso é um argumento válido. Mas concorda que não invalida o erro? Vamos continuar. E orientação do TCU não é lei. Agora, de qualquer modo, eu acho que a venda, né, das joias que pode aí gerar algum tipo de problema. Tanto é verdade que o próprio advogado do Bolsonaro entendeu que a venda é que poderia complicar. E daí a decisão dele de recomprar, porque ele identificou ali que poderia trazer algum problema caso a ordem tenha partido de Jair Bolsonaro, né? Agora, o Gustavo Segré, eu queria aproveitar que você esteve com Jair Bolsonaro no encontro do CEPAC e também agora no retorno aqui, né, a São Paulo, e eu queria entender de você se ele mencionou alguma coisa, se qualquer parte do indiciamento ou sobre a possibilidade da retirada de sigilo estiveram ali no discurso de Jair Bolsonaro, em conversas, nos bastidores, enfim. E depois a gente vai falar um pouco mais de CEPAC também como um todo, mas eu queria que você trouxesse essa informação num primeiro momento. Do sigilo, nada. Até porque... Não tinha saído ainda, né? Não, eu fiquei sabendo quando eu desci do avião e eventualmente o presidente também. Em termos da sua fala pública na CEPAC, ele fez alusão a que tinha sido indiciado inelegível
Por dois motivos. O primeiro, a reunião junto com os embaixadores, e segundo, ter a Luciano Hang junto com ele, com o traje, né, o vestuário que tem o Luciano Hang, utilizando verde e amarelo, que isso teria configurado, segundo o TCE, um motivo de inexigibilidade. Bom, se a gente tiver novidades ou também mais destaques, né, do que vai sendo apresentado agora pela Polícia Federal, porque, gente, são muitos documentos, a pasta tem vários documentos. Ó, foi colocado argumento favorável e argumento contrário, né? Agora, se tem uma lei que diz que pode vender e tem um rito e o cara não seguiu o rito, onde que tá a lavagem de dinheiro aí, gente? É fato, cara. É fato que um adversário político ataca o outro, né? E é fato que pode ter perseguição política aos inimigos. Só que só vão pegar o que o inimigo deixou de brecha, né, cara? A não ser que inventem, né? Mas tem mais aqui, ó. Já que teve Jovem Pan, né? Então tem que ter o UOL também, né? Lado A, lado B, né? Hein? Cara, a Jovem Pan foi bem coerente, cara. Os caras que questionaram, criticaram, mas também foram justos, né? Falaram que tem uma lei, tem um decreto, tem tudo isso. Vamos ver o que o UOL fala. Falando que o ex-chefe da Receita diz que Bolsonaro o questionou sobre a apreensão de drogas no aeroporto. E foi em depoimento à Polícia Federal que o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, afirmou que tratou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a apreensão das joias sauditas lá no aeroporto de Guarulhos em ao menos 2 ocasiões. Diz que teve essa conversa, que foi o próprio presidente que conversou com ele sobre isso. O que coloca aí uma responsabilidade direta do Jair Bolsonaro e está diretamente relacionado a esse caso das joias. E que não pode dizer que não sabia, né? Segundo esse relatório da Polícia Federal, citando o depoimento do ex-secretário, ao final de uma reunião, Jair Bolsonaro questionou a ele se tinha ciência de alguma apreensão na Receita Federal decorrente de uma viagem para a Arábia Saudita. Foi numa das reuniões realizadas com ele e ele respondeu que não tinha ciência, mas queria pesquisar a respeito disso. Depois, numa outra reunião, que aconteceu em 27 de dezembro, né, depois de ele ter perdido as eleições, enfim, pouco antes de passar, né, a presidência para o Lula, em uma nova reunião, o assunto veio à tona novamente. E ele perguntou mais uma vez a respeito disso. Além do depoimento em que admite que o então presidente o impediu de agir sobre a apreensão dos presentes, uma troca de mensagens que foi interceptada pela polícia, indica que o ex-secretário e Mauro Cid pretendiam, sim, recuperar os bens. É importante a Polícia Federal rebater esses pontos, né, Otales, até mesmo para a opinião pública poder ter mais esclarecimento. A questão é o seguinte, não é só depoimento, porque a defesa também diz que, não, o fulano está falando, mas não é verdade. Fez uma delação, mas não é verdade. Mas não é só depoimento, tem provas físicas, tem, por exemplo, o Bolsonaro diz que não sabia das joias, mas tem uma troca de mensagens que a Polícia Federal mostra dele com o Mauro Cid, que o Mauro Cid envia para ele uma foto do leilão de joias e o Bolsonaro responde, selva. Selva, na linguagem dos militares, quer dizer ok, né? Quer dizer legal, é isso mesmo, parabéns. Então o Bolsonaro sabia das joias e tem provas documentais, não só de delações, provas documentais dessas trocas de mensagens entre eles. Várias provas. A questão é que a defesa não, o Bolsonaro não acredita mais que será inocentado. Nem Bolsonaro, nem os bolsonaristas, especialmente a cúpula bolsonarista, os aliados mais próximos dele, não acreditam mais que ele será inocentado. Já dão como certo que ele vai ser condenado. Então, por isso que o Bolsonaro já está defendendo, está trabalhando a questão da anistia. Porque ele não acredita mais que será inocentado. Então a estratégia agora é outra. A estratégia é anistia. Vamos trabalhar no campo político. Vamos tentar eleger o máximo de senadores, de deputados, para que eles nos concedam a anistia. A próxima legislatura vai eleger 2 dos 3 senadores de cada estado. Bolsonaro pretende fazer pelo menos um em cada estado. Pelo menos um. Podemos fazer em alguns estados até 2. Aqui em Brasília, por exemplo. Aqui em Brasília são fortes candidatos ao Senado, a Michele Bolsonaro, ela é uma forte candidata, e o governador, que será um forte candidato ao Senado e aliado do Bolsonaro.
Então, ele pode fazer 2 Pô, dos 3 quero mais ouvir, não. O cara enrola bem... pra caramba, cara. Tá falando outras coisas. Vamos lá, olha só. O que eu acredito? Eu acredito o seguinte, que se tivesse coisa grande, já teria aparecido, né? Porque ele é odiado desde sempre, né? Só que, como presidente, ele que escolhe quem é o chefe da PF, pô. E essa é uma crítica muito grande que a gente faz aqui no canal sobre o governador indicar chefe de polícia. No caso da União, o presidente indica o chefe da PF. Se o Bolsonaro tivesse algum crime grande enquanto presidente, você acha que a PF, agora, que tá batendo nas joias, também não teria interesse de pegar uma coisa maior? Eu acho que a resposta é sim. Concorda? Uma espécie de lava-jato do governo Bolsonaro seria bom, ia acabar com a imagem dele política, a imagem de honesto. E você que acredita ia se ver igual o cara que acredita no Lula. Apesar de julgamento, apesar de prova, apesar de ser preso, o cara continua acreditando na inocência dele, pô. Tá ok, é o que você quer acreditar? Tudo bem, mas entenda, seria o mesmo caso. O que apareceu do Bolsonaro até aqui? Negócio de cartão de vacina, joia e a proteção em cima do filho dele no caso da rachadinha. Talvez seja só isso que tem em relação a ele, pô. Bom, pelo visto tem prova que ele vendeu, que levou a joia para os Estados Unidos, que vendeu a joia, que uma joia estava na casa do Piquet. Agora, a questão é, isso é crime ou não é? O que eu digo é o seguinte, cara. Se a joia é minha, a joia fica na minha casa, não fica na casa do meu amigo. Né? Se você precisar deixar uma joia na casa do teu amigo, é porque você quer que não achem a tua joia. E você pode até ter motivo. A casa do teu amigo tem segurança, a minha não tem. O bem é caro, eu deixo lá. Faz sentido, basta explicar, pô. Agora, quando você não consegue explicar, ou quando você explica uma coisa, fala uma coisa, no final tem uma prova de outra, no mínimo o cara se enrolou, pô. Com bobeirinha pequena, beleza. Então, anistia ele, porra. Mas agora, ficar só dizendo que é perseguição, não, pô. O cara deu mole, pô. Deu mole. Tinha um rito formal pra vender, não fez? Agora, aí tem que ver se é lavagem de dinheiro, se é organização criminosa. Parece muito, né? Mas eu acho que parece demais. Muita coisa. Que situação, cara. Mas é isso, Brasil.